As plantas daninhas são responsáveis por grandes prejuízos nas lavouras e causam perdas, em média, de 13 a 15% na produção de grãos, de acordo com a Embrapa. Diante desse cenário, a UpHerb, Academia das Plantas Daninhas, promove no dia 17 de julho, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, o Meeting UpHerb. O evento irá reunir especialistas em plantas daninhas e também em tecnologias de aplicação. O portal Destaque Rural é apoiador do evento e irá realizar a cobertura das atividades. Por isso eu converso hoje com o engenheiro agrônomo Mauro Rizardi, doutor em fitotecnia, CEO da UpHerb e também organizador do Meeting UpHerb. O professor Mauro é especialista em plantas daninhas e vai falar conosco sobre as principais plantas daninhas e também desafios de controle. Seja bem-vindo, Mauro. Muito obrigada pela tua participação e também pela parceria de sempre. Para mim é uma satisfação muito grande poder falar com vocês novamente e poder contribuir, né, com o nosso público, né, do agro, trazendo algumas informações, algumas soluções até mesmo, assim, pode-se dizer, né, para o problema principal hoje de plantas daninhas no sistema produtivo de grãos, tanto no Rio Grande do Sul como outras regiões do Brasil. Mauro, nas últimas safras, quais foram as principais plantas daninhas com maior ocorrência e também esses desafios de controle que nós tivemos nos últimos anos? Bom, o Rio Grande do Sul, em especial, nas últimas 3 safras, com exceção dessa última, até mais das 2 anteriores, passou por um período de deficiência hídrica e que afetou o desenvolvimento das culturas de verão. E essa redução no desenvolvimento das culturas acabou favorecendo a multiplicação de plantas daninhas. Então, nós observamos nos últimos anos um crescente em termos de espécies que até então estavam sob um certo equilíbrio em termos de ocorrência, e nos últimos anos aumentou bastante a infestação. Tradicionalmente, nós temos no período de inverno, o azevém como sendo a principal planta daninha, que tem maior dificuldade de controle, mas também no inverno nós estamos percebendo um crescimento do nabo, do nabo ou nabiça, né, que são plantas que ocorrem nesse momento. Com relação às plantas daninhas de verão, a buva, que tem acompanhado a agricultura aí nos últimos 15 anos, né, sendo um grande problema para a cultura da soja, mas a gente está vendo um crescente de outras espécies, como o caruru, como a cravorana, né, que são espécies que foram introduzidas e disseminadas muito rapidamente na região. E também estamos percebendo novamente o retorno em algumas regiões do estado, o próprio leiteiro aparecendo e com dificuldades de controle. Além de outras espécies que ocorrem comumente na região. Então, o grande problema nosso hoje é essa diversidade de espécies que nós temos, e espécies, acima de tudo, de difícil controle, onde nem sempre o controle químico é a solução única. Nós temos que ver outras alternativas aí que a gente possa equilibrar um pouco essas populações, mantendo o banco de sementes em baixas quantidades. Agora nós estamos no início da safra de inverno, principalmente com o trigo, mas também cevada, aveia. Quais são as principais plantas daninhas que os produtores precisam ficar atentos nesta safra de inverno? No inverno, principalmente, nós temos, às vezes, a sobra daquelas espécies de verão, né, que depois da colheita da soja, elas acabam sobrando, sendo cortadas no período de colheita. Aí a poária, a trapoeraba, o próprio capim-pé de galinha que está aumentando, né, e que são plantas que a gente tem que eliminar antes do estabelecimento das culturas de inverno, seja culturas de interesse econômico ou mesmo de coberturas vegetais. E dentro das culturas, as principais que nós temos em termos de redução em produtividade nas culturas de trigo e de cevada, principalmente, é o azevém, como eu falei anteriormente, e o próprio nabo. Mas também nós temos uma importância muito grande das culturas de inverno em manter as populações baixas de espécies como a buva. A buva é importante a gente chamar a atenção, porque ela é uma planta do sistema. Se eu não fizer um bom trabalho no inverno, vai chegar lá no verão, na hora de estabelecer a cultura da soja, eu tenho plantas muito grandes com dificuldade de controle. Então, o manejo de inverno é fundamental para preparar uma condição melhor para estabelecer as culturas de verão, uma condição de plantas daninhas menores e com menor intensidade. Também temos aí um aumento da incidência do caruru roxo. Por que essa planta daninha ela vem preocupando? Bom, ela é uma planta que, na verdade, ela já existia, né? As espécies de caruru que existem no Brasil, nós temos aproximadamente
8 espécies que causam algum tipo de prejuízo, que são comuns aí. A questão específica do caruru roxo é que ele foi introduzido, provavelmente da Argentina, e veio já com características de resistência aos principais herbicidas utilizados para o seu controle, como o próprio glifosato e outros herbicidas. Então, a introdução dessa planta fez com que nós tivesse essa dificuldade de controle inicial. Mas ela apresenta algumas características importantíssimas, que é a elevada quantidade de sementes. Uma planta de caruru ela pode produzir em torno de 400, 500 mil sementes. Então, é muita semente. E com uma velocidade muito rápida, então, de disseminação. E no processo de espalhar nas áreas, as colhedoras acabam sendo os principais agentes de disseminação. Então, o crescimento é principalmente por causa disso, uma elevada capacidade de produção de semente, com elevado índice de emergência e com facilidade de ser disseminada via colhedoras. Pensando em plantas daninhas como um todo, quais devem ser as principais estratégias de controle no sistema produtivo? Bom, acho que antes, se a gente perguntar para o agricultor, para muitos técnicos, vamos pensar inicialmente na estratégia química. Sim, essa estratégia química ela é importantíssima, fundamental, mas ela não é única. Nós temos que trabalhar muito bem com cultura de cobertura, trabalhar com proteção do solo, gerar um ambiente que desfavoreça a emergência da planta daninha. Por exemplo, o caruru, a buva, elas para germinarem, elas precisam ter uma condição de luz. Então, a forma que eu tenho de diminuir essa quantidade de luz é gerando palha no sistema. Então, eu tenho possibilidades de integrar as práticas culturais junto com as estratégias químicas. Além desses aspectos, também a estratégia preventiva é importante. A gente cuidar com a introdução de sementes na nossa área. Através de que forma? Trabalhando com sistemas onde eu garanta a qualidade de uma semente que eu vou plantar, uma cultura que venha limpa, ou seja, pura, sem a presença de outras plantas daninhas. E quando eu vou usar, por exemplo, um adubo orgânico, eu tenho segurança de que, se existindo semente de plantas daninhas nesse adubo, ela não tenha condições de germinar, ou seja, eu tenho que cuidar com a reinfestação ou introdução de espécies daninhas na área. Junto com tudo isso, as estratégias químicas, uma boa dessecação, semear no limpo e manter a cultura no limpo através da utilização de herbicidas pré-emergentes ou mesmo de herbicidas em pós-emergência. E quais são as principais inovações em termos de tecnologias de aplicação para controle de plantas daninhas? Acho que os principais aspectos relacionados à tecnologia de aplicação, claro que a gente tem a questão dos drones, né, que é algo novo dentro do sistema produtivo, que ainda a gente tem que evoluir muito em termos de aplicabilidade, de conhecimento, né, de treinar as pessoas que vão trabalhar com o sistema. Nós temos também sistemas de aplicação localizada, ou seja, sistemas que aplicam o produto somente onde tem a planta daninha e não em área total, isso é importante, para ter uma eficiência de controle, sim, mas também, principalmente, para diminuir a quantidade de produtos nas áreas agrícolas. Mas, acima de tudo, nós temos que retomar princípios importantes em termos de cuidados com a aplicação de produtos. A gente reforçar aspectos relacionados com a escolha correta da ponta de aplicação, com o volume de aplicação, para que a gente possa diminuir os riscos, né, de deriva e de volatilidade desses produtos no ambiente agrícola. É importante a gente chamar a atenção que as tecnologias novas de culturas geneticamente modificadas que entraram recentemente no ambiente agrícola são cultivares de soja, no caso, tolerantes a herbicidas auxínicos. E os herbicidas auxínicos, eles têm que se tomar um cuidado muito maior na hora de aplicar o produto, em função das características que eles possuem e também pelo risco que eles podem causar caso atinjam plantas ou culturas sensíveis próximas. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior, né, com a aplicação desses produtos que os demais produtos que estavam no mercado. Mauro, qual o objetivo e também a importância da realização do Meeting Ampierb aqui em Passo Fundo? Bom, o Meet Ampierb inicialmente é um momento de comemoração, né? De a gente poder dividir com os colegas, com os agricultores, com os consultores, os 5 anos, né, da Ampierb. E pelo próprio objetivo da Ampierb, que foi criada para levar informações de uma forma mais acessível para quem precisa da informação, nós aproveitamos esse evento também para criar um ambiente de atualização. Então, a gente tem vários colegas
pesquisadores de outras instituições que vão contribuir, né, com o público em geral, levando informações para eles poderem viabilizar ou otimizar o sistema produtivo relacionado tanto à tecnologia de aplicação dos herbicidas, quanto também às tomadas de decisão sobre as estratégias que vão ser utilizadas para controlar essas plantas daninhas que eu relatei anteriormente. Então, é uma oportunidade que nós temos de reunir um grupo significativo de pesquisadores, mas, acima de tudo, uma heterogeneidade de público bastante significativa. Nós temos aí uma expectativa já consolidada, né, de cerca de 400 profissionais ou estudantes profissionais, mas principalmente profissionais do agro que estarão participando desse evento. Muito obrigada, professor Mauro Rizardi, pela sua participação. Esse evento, com certeza, é muito importante para o agronegócio aqui da nossa região. Obrigado pela oportunidade e conto com a presença de todos. O Meet Up Herb acontece em 17 de julho em Passo Fundo. O evento é destinado a estudantes, produtores rurais e profissionais da área técnica. As informações para inscrições no evento podem ser encontradas aqui na descrição do vídeo e no portal destaquerural.com.br. Lembrando que o Destaque Rural é apoiador do evento e irá realizar a cobertura das atividades. Fique ligado!